E aí, iniciando mais um podcast Café com Consciência, eu, Carla Queiroz, na companhia do meu querido Fernando Freitas. Bom, bem-vindo a esse grande episódio, essa série maravilhosa com temas importantíssimos. E hoje nós vamos trazer um tema muito legal, né? Pois é, a gente trabalha muito com adulto e criança. E a pergunta de hoje é: quem comanda a sua vida? O seu adulto ou a sua criança? Sim, mas antes de iniciarmos, né, precisamos também agradecer o Café Monte dos Pinheiros, né, que é do Maurício. Então, o Maurício nos fornece o café aqui, agradecendo ele o patrocínio do nosso episódio. E é isso aí, o Café Montes dos Pinheiros é delicioso e logo, logo você vai ter ele para comprar em qualquer lugar e você vai adorar. O Café Montes dos Pinheiros foi apelidado por mim de Café Monpim. Vamos lá, ó, até combinou, pega, né? E se bobear, pega. Mano. Então é isso aí, fácil. gente. Muito obrigada, Maurício. Muito obrigada aí ao Café Montes dos Pinheiros, que está colaborando e acreditando nesse projeto de trabalhar com consciência, de trabalhar com você entender o que acontece na tua vida que as coisas começam a dar errado, né? E o tema tem tudo a ver, né? Porque a gente trabalha demais com essas duas dimensões, adulto e criança. E é estranho, né? Para mim fica engraçado assim, que a gente ensina isso, e frequentemente as pessoas, mas ainda não entendi direito o que é essa coisa de criança e de adulto. Pois é, mas eu falo para todo mundo, eu levei 5 anos, gente, morando com o Fernando Freitas para entender o tal do conceito de adulto e criança. Mas eu conto uma coisa para vocês, depois que eu entendi isso, nada na minha vida me tira do sério mais. Porque quem decide as coisas que estão acontecendo comigo deixou de ser a minha criança chateada, emburrada, que se conecta com o que foi dito e me leva para um trauma lá atrás, para hoje eu falar, pode deixar, minha criança, fica quieta aí, deixa que eu resolvo essa parada. Então, não desanime. Você que está aí começando a aprender sobre o adulto, sobre a criança, sobre o controle sobre a vida da gente, é uma construção, não desanima não. Vamos lá, trabalha em você, hein? Bom, então aqui que é essa, afinal, o que é essa história de adulto e criança? Isso aqui eu trouxe lá do Grodeck, que é o pai da psicossomática moderna. Então ele falava assim, para entender a dinâmica de doença, ele viu que o ser humano tem duas dimensões, o lado adulto e o lado criança. E quando a criança não cuida, aliás, ao contrário, né? Quando o adulto não cuida da sua própria criança, o indivíduo fica infantil. O que é infantil? Você olha o indivíduo, tem cara de adulto, tem corpo de adulto, deveria ser adulto, mas tem um comportamento de criança. Então, o que é essa história? Então, ele colocava demais essa dinâmica dentro do mundo das doenças. A hora que o adulto não cuida da criança, pronto, ali virou um campo fértil para desenvolver uma série de doenças físicas, mentais, emocionais, psíquicas, tudo que você quiser imaginar de doença aparece ali. Por quê? Porque a hora que você deixa a sua criança isolada no mundo, ou você não cuida dela, você criou esse espaço, esse terreno para o mundo da doença. Então ele explora demais essas duas dimensões. E aí eu vou fazer uma pergunta simples, né, que fica assim, quem casou? O seu adulto ou sua criança? Quem teve filhos? O seu adulto ou sua criança? Quem vai trabalhar? O seu adulto ou sua criança? Quem é que toma decisões na vida? Seu adulto ou sua criança? Só com essas questões, você já vai começar a abrir um leque aqui de consciência e falar, afinal, que dimensão eu estou vivendo? Dimensão do adulto ou da criança? E aí, essa história da dimensão fala não apenas da atitude infantilizada de uma pessoa que emburra à toa, que está chilique por qualquer coisa, mas de onde vem essa atitude? Vem dos traumas infantis. Então, o teu lado criança é aquele que carrega tudo o que aconteceu na fase da gestação, na fase do parto, nos primeiros 5 anos de vida, às vezes até 7 anos de vida. Então, quando acontece alguma coisa hoje, e quem toma conta, quem assume, quem sente a dor, quem revive o trauma do que aconteceu lá atrás, é a dimensão da criança. E aí, é justo essa criança ficar carregando e revivendo esse trauma? Ela só faz isso quando o adulto não está lá para falar, ok,
entendi que teve um trauma aí. Então, deixa que agora, lá atrás você não teve ninguém que te ajudasse, mas agora eu, adulto, estou aqui e eu vou te ajudar. Eu decido, eu resolvo o que fazer com isso. E isso dá um alívio muito grande para a gente, quando a criança é ouvida, acolhida e ela não precisa resolver. Ela simplesmente tem um adulto que assume o controle da situação. E aqui a Carla colocou uma dinâmica assim, por exemplo, tem um adulto que vai assumir. Se o adulto é a pessoa que está do meu lado, se o adulto é a minha esposa, é meu filho, o adulto é o outro que vai assumir as minhas responsabilidades, então eu virei criança. Então, veja, eu, adulto, assumo a responsabilidade da minha vida. Criança é uma dinâmica muito interessante. Então, por exemplo, imagina você criança, quem é que cuida de você? Alguém que está aqui fora. Quem é que olha para as suas necessidades? Alguém que está aqui fora. Quem vai providenciar comida, agasalho, quem vai providenciar tudo que eu preciso? Alguém aqui fora. Quem é que resolve os meus problemas? Alguém aqui fora. Quem assume a responsabilidade de tudo que acontece na minha vida? Alguém aqui fora. Deu para entender o que é criança? Então, criança, realmente, nesse momento, os adultos estão fora dela. Então, pai, mãe, adultos da família, professores, são esses adultos que são os responsáveis. Quando a gente fala de dimensão em criança, por exemplo, imagina eu hoje, fica assim, quem é responsável pelo meu bem-estar? É a Carla, é a minha mãe e meu pai, que ainda não me deram tudo que eu quero. Veja, quando eu entro numa dinâmica dessa, eu sou adulto ou sou criança? Está faltando algo na minha vida. Eu, adulto, eu vou buscar e vou resolver, eu vou encontrar isso aqui. Eu, criança, falta algo na minha vida, que meu pai e minha mãe ainda não me deram, porque eles precisam me dar, porque a minha mulher faz isso comigo, olha só o que ela faz comigo. Gente, eu viro passivo e sempre o foco, a culpa, a responsabilidade é de alguém aqui fora. Toda vez que você aponta o dedo para alguém e fala assim, a culpa de algum mal-estar meu é do outro aqui fora, você está adulto ou está criança? Está criança. E outra, Fernando, todo mundo tem essa dimensão dentro de si. Quando a gente fala isso, a gente não está falando para você que você precisa ser adulto o tempo todo, que você precisa resolver, que você precisa assumir que... Não, queira ou não queira, você vai carregar com você a tua criança o resto da sua vida. E é a criança que é o lado lúdico, a criança que nos dá ideia, a criança que nos faz dar risada, que faz a vida ficar leve e gostosa. Mas uma criança dirigindo a tua vida, esse leve e pesado e gostoso vai acabar tendo um preço muito caro. Então, aprende. Eu aprendi assim. A gente está dividido em duas, um adulto e uma criança. Os dois têm que estar o tempo todo interagindo, porque cada um tem a sua função. A função da criança é realmente ser criativa, né, Fernando? A criança é criativa, a criança se diverte, a criança relaxa se tiver segurança do adulto. Exatamente. A criança que traz essa sensação de bem-estar, de felicidade, por incrível que pareça. Então, assim, esse bem-estar, esse gostoso da vida vem da criança. A criança tem isso na infância quando tem uma família que acolhe e cuida das necessidades básicas. Eu fico feliz, fico uma sensação boa, prazerosa, se o meu adulto assume. Veja, a diferença é que o mundo criança precisa sempre de um adulto. A diferença em tudo isso é se o adulto está fora de mim, se o adulto está dentro de mim. Então, assim, o que eu faço com a minha criança? Bom, quando a gente ia lá para a praia, vai, né, para a praia, e se diverte, e dá risada, e curte aquilo lá, esse é o nosso lado criança. Esse é o nosso lado criança. Então, nós damos um tempo para nós, para saborearmos o que nós estamos bebendo, para olhar para a paisagem, para se divertir, para contar piada, para se relacionar com as pessoas ali prazerosamente. Esse é o nosso lado lúdico, criança. Nesse momento, nós não estamos assim, precisa trabalhar, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Isso aqui é o lado adulto, chegou e começou. Agora imagina se eu estou na praia e começa lá, não, porque precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa fazer isso. O que eu estou fazendo? Estou tirando o bem-estar e o prazer. Mas qual é a função do adulto nessa hora? É pôr limite na criança, não deixar beber até a hora que quer, é falar, cuidado, o carro está ali, você deixou a bolsa dentro do carro. Então, o adulto ele tem que estar lá para permitir que a criança tenha essa liberdade de poder curtir a vida. E essas duas instâncias estão dentro de você.
Eu vou contar uma história para vocês aqui que eu adoro, porque eu trabalho muito com sexualidade, uma vez que eu sou ginecologista obstetra, sexóloga e terapeuta sistêmica. Eu atendi, Fernando, uma vez, uma pessoa lá de Portugal. E o problema dela era exatamente dificuldade na relação sexual. Ela sentia dor, ela não se sentia bem, ela tinha vergonha. Então, assim, ela estava casada há 18 anos com essa pessoa, nunca teve filhos e tinha essa dificuldade. Olha, em uma sessão de 2 horas, em uma intervenção sistêmica, eu vi que a criança dela tinha sido abusada e toda vez que ela estava com um parceiro sexual, no caso o marido dela, ela remetia toda aquela dor que ela sentia de ter sido abusada para aquela relação. Olha que simples. Eu simplesmente falei para ela, próxima vez que você for ficar com teu marido, que vou rolar aí um clima de sexo, você vai pôr a tua criança no quarto do lado, põe lá uma boneca, um travesseiro, representando a sua criança, conversa com ela. Quem é a esposa, quem está casado e quem vai ter sexo com ele, sou eu adulta. E você fica quietinha aí, vai dormir, amanhã a gente brinca. Lúdico, uma forma de trabalhar esse trauma dessa criança. Ela me mandou uma mensagem no dia seguinte e falou, doutora Carla, na semana seguinte, doutora Carla, pela primeira vez eu tive uma relação sexual prazerosa com meu marido em 18 anos, porque eu fiz o exercício que a senhora falou, eu tirei a minha criança do espaço, eu tirei a minha criança daquela situação que arremetia a um trauma. Então, é muito legal trabalhar com essa forma, né, do adulto e da criança e trazendo isso para a realidade, trazendo isso para o palpável, né? Porque isso aí é prática, não é só uma filosofia, é prática mesmo. Por exemplo, se você pega a dinâmica de sexualidade, quem é que sabe lidar com dinâmica de sexualidade? É a dimensão adulta ou a dimensão criança? É óbvio, né? É óbvio. Criança não sabe o que fazer com sexualidade. Aquilo vai virar um caos. Como não sabe dirigir um carro, vai sempre bater, vai sempre dar errado. Quem é que sabe tomar decisões na vida, um adulto ou uma criança? Eu sempre faço uma analogia quando estou atendendo, mesmo dando aula, eu falo assim, imagina a seguinte situação, você está dirigindo o carro, quem é que tem que ficar no banco da frente dirigindo e quem que fica em segurança no banco de trás? Agora, se você coloca a sua criança para dirigir, imagina como é que ela vai dirigir esse carro, não sabe para onde ir, não sabe como dirigir, acelera no momento que tem que brecar, sai da rota, não sabe o objetivo de vida, não tem... O que vai acontecer? Aí se acontecer algum acidente ou se perder pelo caminho, o que acontece? A culpa de quem é? A questão não é culpa, a questão é criança não sabe para a vida. Como é que eu posso colocar uma criança para tomar decisões na vida? E as atitudes sempre têm consequências. A criança não tem condições de assumir consequências. Não, o adulto é que tem que fazer lidar com essa situação, né? O que pode, o que não pode, que hora é melhor fazer, o que não deve ser feito. A mesma coisa em trabalho. Imagina você vai trabalhar. Aí quem é que vai trabalhar? Um adulto ou uma criança? Um adulto. De repente o chefe chega ou o responsável fala assim, olha, esse serviço aqui não está bom. Se eu sou criança, olha só, ele está fazendo bullying, ele estava criticando, você só me critica, você... Ué, se é a função, ele fala, isso aqui não está bom, falta isso, 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 pronto. É um mundo adulto, tem isso aqui, eu não fiz, ok. Posso pegar isso aqui, ok, o que precisa, vou lá e faço algo melhor ainda. Por quê? Porque é o que precisa ser feito. Se é criança, me criticou, porque não gosta de mim, porque não me aceita, olha como é que é, porque está sempre fazendo isso. Gente, que maluquice é essa? É um trabalho, precisa ser executado dessa forma. Se eu sentir como criança, tá vendo? Você viu como o meu chefe é comigo? Olha, porque ninguém me respeita dentro do trabalho. Às vezes não tem nada, é questão de respeito ou não. A função está sendo exercida adequadamente? Eu, como adulto, olho para aquilo, o que precisa ser feito? É isso? Fiz? Tá ok? É dessa forma? E se bobear eu como adulto, ainda vou fazer ainda melhor do que o outro, do que pediu. Vou colocar ainda melhor. Por quê? Para provar que eu tenho uma capacidade a mais. Mas veja como é diferente. Se eu entrar nessa dinâmica como criança, porque me critica, porque não gosta do que eu faço, o tempo todo está me desqualificando, porque se eu entro como adulto, deixa eu aprender, deixa eu mostrar minha capacidade, como eu posso mostrar que eu sou capaz de fazer coisas cada vez melhores. Olha, eu estou aqui dando risada, o Fernando deve pensar do que ela está rindo.
Porque eu tô lembrando que quando a gente começou a se relacionar, a gente foi morar junto, eu, quando estava chateada com as coisas que aconteciam, ele me criticava em alguma situação, eu começava a falar... criticava, não. Tá vendo? Olha o exemplo. Ó. Eu falava uma coisa, ela recebia como crítica. Exato, porque a minha criança ouvia aquilo como crítica. Isso é crítica. Para uma criança é crítica. Aí o que acontecia? Eu começava a falar bem baixinho e ele falava assim, e começou nhonhonhó e mimimi. Porque realmente é uma atitude... Hoje, quando eu escuto isso, eu falo, não é que eu era nhonhonhó e mimimi, É atitude porque infantil. parecia uma criança emburradinha Criancinha, falando. mimimi. Falei, ué, eu tô casado com uma mulher, eu tô casado com uma criancinha, ué. E se tem coisas que são importantes serem faladas, isso aí em casal é direto. Tem coisas importantes a serem faladas. Ai, olha só, porque você só fala isso, você só vê a coisa ruim, porque você não sei o quê. Caramba, tem uma coisa. Aliás, tem que tomar decisões, por exemplo. Ai, nossa, eu tô com dor de cabeça, lá vem você com esses negócios, você não tá vendo. Gente, mas nós temos que tomar uma decisão. É uma forma infantil de toma uma decisão você, e se der errado, depois eu critico você, porque se der errado, ou então fica assim, como é que você toma uma decisão e nem veio falar comigo? Falei, gente, eu estou tentando falar com você, mas cada vez que traz um tema adulto, fica doente, fica mimimi, fica não sei o quê, porque isso não é hora de falar disso, isso... Mas qual é a hora de falar disso? Não, olha só como você é. Ô, Fernando, eu tenho muito cliente que quando a gente trabalha com essa área de adulto e de criança, fala assim, mas como é que eu vou entender o que minha criança está falando? Nem sei que ela existia. E eu falo muito isso, gente. Então, eu vou explicar como é que funciona você começar a ouvir a tua criança e assumir o controle. Então, a criança se comunica com a gente através de 4 formas. A primeira forma de se comunicar é um pequeno desconforto, aquela coisa de fiquei chateada com o que ele falou, fiquei magoadinha, alguém não lembrou que era meu aniversário, coisas pequenas, mas que já diz assim, tua criança está começando a emburrar. A segunda forma de se comunicar, se você não ouvir a primeira, ela começa a ter sintomas sem estar doente. Então começa a ter dor de cabeça, o Fernando acabou de falar, eu tô com dor de cabeça, não sei o quê. Começa a ter sintomas sem estar doente. Mas o sintoma já é uma forma da criança estar avisando a gente que não está bem. Se você não fizer nada, ela vem para a terceira forma de se comunicar, que é fazer birra, ou pirraça, ou entra em depressão, ou chora, tá? Então essa é a terceira forma. E a quarta forma, que é onde eu queria chegar, né, Fernando? É quando a criança adoece para chamar a atenção. Fala pra gente um pouco sobre a doença no lado da criança querendo ser vista. A doença é interessante, né? Esse é um tema que a gente poderia colocar num podcast específico só para isso, né? Porque é um tema muito legal. Porque com certeza. Quando eu falei Grodeck, ele sempre falava dessa dinâmica. Tem o adulto e tem a criança. E quando o adulto não cuida da criança, abriu o terreno fértil para a doença. E aí tem pessoas que se penduram na doença. Aí depende da doença, fica assim, qual é a função da doença na vida dessa pessoa? Então, por exemplo, uma dinâmica de doença, todo indivíduo doente volta a ser criança. Volta por quê? Porque tem alguém que vai cuidar de mim, eu não sou capaz de tomar decisões, eu estou doente, você entendeu que eu estou doente, né? Então, assim, a doença me leva para o mundo da criança. Todo doente vai para o mundo da criança. Então, alguém vai trazer a comidinha para mim, alguém vai fazer coisinhas para mim, alguém vai me dar banho, eu não sou responsável por nada, qualquer coisa. Mas você não entendeu que eu sou doente? Então, tem muitas pessoas que utilizam a doença como um escudo contra o mundo saudável, contra o mundo adulto, né? Tem que tomar decisões. Quantos adoecem se você não entender essa dinâmica para se manter no mundo infantil? Veja, eu não consigo trabalhar porque eu estou doente. Eu não consigo tomar decisões porque eu estou doente. Eu não consigo nem cuidar dos meus filhos porque eu estou doente. Eu não consigo ir no banco porque eu estou doente. Eu não consigo... Veja, uso a doença para me manter no papel infantil. E é interessante hoje, né, que a medicina hoje fica querendo dar ante tudo, querendo resolver a doença, acabando com ela. E é tão legal quando a gente consegue olhar o que tem por trás de tudo isso para entender por que a pessoa adoeceu. Sim, se a doença é uma atuação, quer dizer, a doença tem uma função. Qual é a função da doença? Eu me manter no mundo infantil sem responsabilidade e ainda com a possibilidade de cobrar os outros e, se bobear, até de atacar o outro. Você não está vendo que eu estou doente?
Eu quero ver se você, quando você estiver doente, como é que vai fazer. A questão é que, se a doença tem uma função, e eu acho que eu já estou escapando do tema, mas tem a ver com o tema, se a doença tem uma função de me manter sempre no papel de segurança de criança, eu sou irresponsável, eu sou a criança. E aí repete, por exemplo, se eu fico nesse papel, a Carla, que é minha esposa, vai virar o quê? Eu fico a criança, ela vira minha mãe. Aí, se bobear, eu vou despejar em cima de quem cuida de mim todos os meus, vou colocar assim, todos os meus conflitos em relação à minha mãe, todos os problemas em cima dela. Por que você não olha para mim? Por que você não cuida de mim? Por que você me deixa sozinho? Por que você não vê as minhas necessidades? Por que você não está vendo o quanto eu estou sofrendo? Veja, eu estou falando com a minha esposa, eu estou falando com a minha mãe. É interessante, aqui eu estou falando com a minha mãe. Então, essas dinâmicas do mundo adulto e criança, se você compreende isso, você começa a ter uma compreensão muito maior de vários tipos de relacionamento. Eu tenho certeza que quem está ouvindo aqui já identificou uma série de relacionamentos, ou na sua própria vida, ou alguém que conhece, que vai ficar nessa dinâmica. Aí fica assim, como é que essa pessoa sai da doença? Agora vai lá no médico, o médico vai dar um monte de remédio. A questão é, mas a doença faz parte de mim, é minha muleta. Graças à doença eu consigo dominar o sistema, tudo fica em torno de mim, eu não preciso fazer nada e posso cobrar tudo. Sabe o que eu estou lembrando, Fernando? Uma época que eu ficava esperando de você que você fosse mais carinhoso, mais cuidadoso, não sei o que, isso e aquilo. Ideal. Aí um dia ele falou para mim assim, eu não vou passar a mão na tua cabeça se você tiver infantil. Porque se eu fizer isso, eu perco a minha mulher. Porque para ter o carinho, você vai ficar infantilizando o tempo todo e vai acabar com a nossa relação. É a mesma coisa com a doença. Tem gente que adoece para poder ter a atenção e o carinho do outro. Só que aí a relação deixa de ser entre dois adultos. Acabou. E fica essa situação muito desagradável. Isso que a Carla falou, isso infelizmente acontece. Não é infelizmente, isso sempre acontece. A questão é se você tem consciência ou se você não tem consciência. Porque assim... eu a amo, mas se eu começar a entrar nesse joguinho da criancinha abandonada, que falta carinho, atenção, beijinho, falar que eu te amo 30 mil vezes por dia, porque não sei o quê. Gente, isso é coisa de criança. E se eu olhar para ela e enxergar uma criança, o que eu estou fazendo não é mais uma relação de adulto, de perde casal. Até o tesão, né, Fernando? É óbvio. Perde até aquela coisa da sedução, tem que ficar pisando em ovos para não magoar o outro. Pior do que isso. Quando deitar na cama, eu estou deitando com quem? Com um adulto ou com uma criança? E se ela está na dimensão criança, eu, homem adulto, deitando com uma criança, vai ser um incesto, vai ser, sei lá, um abuso. Um abuso, né? Porque o que aconteceu? Saiu da relação de equilíbrio de dois adultos. E ainda é responsabilidade minha permitir que ela se torne criança ou não. Porque se eu entrar nesse joguinho, ela me convida por um jogo. Se eu entrar, a nossa relação já tinha acabado faz tempo. E o pior, sairia da relação porque ele não me vê, porque ele não me reconhece, porque ele não me ama, porque ele faz isso, porque ele me abandona, porque ele não sei o quê. Quer dizer, despeja todo aquele lixo emocional do passado em cima de mim. Lixo emocional que veio da infância, lixo emocional que veio de relacionamentos anteriores que também estragaram por causa dessa dinâmica infantil. Aliás, o que estraga mais um relacionamento? Essas dinâmicas infantis. Olha, Fernando, você está falando e eu estou pensando aqui quanta gente não está escutando a gente neste momento que está se identificando com essas situações. E o que fazer com isso, gente? Não é difícil. Leva tempo, é uma construção, é um trabalho que você precisa fazer. Mas depois que você pega as rédeas da sua vida, depois que você está no controle, você não permite que nenhuma situação te magoe, ou seja, magoe o teu lado criança. E aí fica mais fácil lidar com as situações. Eu mesmo com o Fernando, quantas vezes acontecem situações pequenas, corriqueiras, que eu começo a ficar chateada e eu já identifico, falo, um minutinho, Fernando, eu vou no banheiro, é o meu jeito de funcionar. Falo assim, o que está acontecendo, Carlinha? Pode parar que nisso você não vai se meter. Eu conheço o Fernando, eu sei como lidar com toda essa situação. Não vai você agora se meter nessa história.
respiro fundo, me sinto inteira de novo, volto como adulta e resolvo o problema. Relevo, deixo para falar depois. O adulto tem estratégia. A criança não. A criança quer ir logo com toda a sede ao pote e acaba se queimando, se machucando, se melecando toda de mel, né? Esse que é o problema. Quando você entra nessa dimensão criança sem o adulto, a Carla colocou, tem a dimensão. Se eu pegar essa situação como criança, eu vou entrar no meu sofrimento infantil. Ela vai entrar no sofrimento que ela sentiu realmente, de verdade, foi verdade, lá no passado. Mas hoje, como adulto, é diferente. Então, cada situação de vida, você escolhe, se você tiver consciência, né? Você está olhando para isso como adulto ou como criança. Então, por exemplo, essa história de fácil e difícil. Se chega para um cliente e fala assim, olha, é importante que você faça isso, isso e isso. Estou falando uma dimensão adulta. Aí a dimensão criança. Ai, Fernando, mas você acha que isso é fácil? Quem disse que é fácil? A vida não é fácil, gente. Quem te disse que a vida é fácil? Não é questão de ser fácil. Não é questão de ser fácil. É o que precisa ser feito. Ai, Fernando. Aí começa, até o tom de voz já começa. Ai, ai. E se esconde atrás. Você acha que é fácil? Olha, mas eu não consigo. Eu não consigo. Gente, eu estou falando com um adulto ou com uma criança? E é interessante, né? Se você olhar uma criança começar a andar é fácil. Parar em pé já é difícil. É uma maravilha um ser ficar em pé em duas pernas. Imagina a criança lá. Aí a criança vai andar, dá um passo, cai. Imagina essa criancinha fica assim, ai, mas não é fácil, ai, é muito difícil. A criança tem um prazer de conquistar coisas, por incrível que pareça, né? A criança tem prazer de conquistar, ficar cada vez mais independente, de andar, de correr, de pular, de explorar o mundo. Veja, isso aqui é uma dimensão criança. Ir para o mundo, explorar, isso é coisa de criança. O adulto fica aqui para que esse ímpeto de ir para a vida, essa chama para ir para a vida, seja de uma forma adequada. Exatamente. Então, veja, até o lado criança me empurra para descobrir coisas. Então, esse é o lado saudável da criança. A criança está sempre querendo aprender, a criança sempre quer evoluir, por incrível que pareça, é uma criança. O adulto traz condições para que isso aconteça. Então, quando está numa dimensão adulta saudável, o adulto, a criança querendo ir para a vida. Toda criança quer ir para a vida, é impressionante. É assim, é natural, você já nasce com isso. Quando tem bloqueios e barreiras e fica, você não é capaz, você não consegue, você não pode, você é isso, você é aquilo, e desqualifica, aí a criança trava. Aí ela não vai para a vida. Por quê? Porque teve uma dimensão adulta do passado, ou pseudo-adulto, né, que destruiu essa chama, esse chamado da criança para a vida. E é uma judiação quando isso acontece, porque a pessoa perde o brilho, perde aquela coisa, aquela energia, aquela vontade de viver. Agora eu vou colocar uma outra coisa aqui, Fernando, que eu acho que você vai concordar comigo e quem está nos ouvindo também. O lado infantil das mulheres, eles ficam mimimi, nhonhonhó, magoado, burra, não sei o quê. E o lado infantil dos homens, o que eu tenho percebido é o seguinte... Eu custei para entender isso. Vou falar agora do Fernando que está aqui na minha frente. Quando o Fernando se cala, ele vai para o alto da montanha, é quando alguma coisa pegou mal para ele. É quando o lado criança dele se sentiu aí incomodado, invadido. E a atitude masculina, pelo menos o que eu vi no teu exemplo, é se calar. E o que a mulher geralmente faz? Conversa comigo, você não está falando comigo, o que está acontecendo, porque não sei o que, isso e aquilo. A mulher gosta de falar e o homem gosta de pensar, ele fica mais quieto no canto dele. Ele elabora todo esse pensamento para depois, no final, depois de 1, 2 dias, ou talvez no final daquela viagem, ele falar, é isso, isso, isso. Mas a mulher fica lá torrando. O que acontece? Por que mulher e homem é tão diferente? Porque eles são diferentes, ué. É natural que isso aconteça. O masculino e o feminino, por mais que as pessoas achem que é tudo a mesma coisa, não é. Masculino e feminino são duas grandes polaridades. Todos os símbolos de sabedoria falam do masculino e feminino, quando os dois se integram, mas precisa respeitar as duas dinâmicas. São formas diferentes de lidar. Isso não é nem dinâmica da criança nem do adulto, são formas diferentes.
Quando existe algo que não é uma ferida, mas tomada de decisões, alguma coisa que precisa refletir sobre isso, o masculino se fecha. Ele tem um diálogo interno enorme. Dentro dele ele está conversando o tempo todo. Dentro, você olha de fora e está calado, mas lá dentro, os diálogos, e se isso, se acontecer isso, se for assim, se não for assim, como acontece isso, como acontece aquilo. O diálogo é para dentro. Eu tô até vendo quem está dentro de um carro, um casal dentro. Ouvindo isso, falando, tá vendo? Eu tô te falando que você... Então, é assim, quando tem alguma dinâmica importante, não é só uma ferida emocional, mas tomadas de decisões e tudo isso, o diálogo masculino é dentro. Ele fala quando ele já elaborou alguma coisa, quando aquilo já tomou um formato, ele já está começando a ter uma compreensão, aí ele verbaliza. A questão é que o feminino verbaliza, isso que é o diálogo interno, a mulher faz externo. E ela fica, mas isso, aquilo, se for aquilo, se não for aquilo, se não for aquilo. E aí fica aquele monte de fala, e fala, porque precisa falar, precisa expressar, precisa falar, precisa expressar, precisa falar, precisa expressar. Pior que é assim porque mesmo, mulher funciona diferente. Isso é dinâmica de feminino, não é nem certo e não é errado, são dinâmicas diferentes. Só que para o homem é enlouquecedor. E o homem fica calado é enlouquecedor para a mulher. O que está acontecendo? Me fala o que está passando pela sua cabeça. Porque o certo é isso, não tem certo. Então, voltando para a dinâmica do adulto e da criança, se os dois estão adultos e já sabem que existe essa diferença de funcionar do homem e da mulher, que eles trabalham, testosterona e estrogênio funcionam de forma diferente, aí as coisas conseguem se equilibrar. O homem consegue entender que é a forma da mulher de se expressar e a mulher consegue respeitar que é a forma do homem. Então, quando dois adultos estão nessa relação, não vai ter aquela brigaiada, porque você não fala o que você está sentindo, mas você não fica quieta, você está o tempo todo falando, não aguento mais ouvir tua voz. Bem aí por aí, né? Tem um lado adulto dos dois. Disfuncional dos dois lados. É aquela história. Tem certas dinâmicas que a mulher precisa falar. Onde ela vai falar? Fala com as amigas, com conhecidas e ficam lá. Porque ali é o universo do feminino, é falar, verbalizar e colocar um monte de coisas para fora. Porque aqui é que ela vai dar um molde. E aí vem algo interessante que às vezes fica assim, fala um monte de opções. Por exemplo, vamos pintar essa parede. Ah, mas se pintar de azul combina com aquilo, mas se pintar de amarelo, mas vai pintar de roxo. Não, então pinta de branco. O homem fala, mas afinal, vai pintar de amarelo, de roxo ou de branco? Porque quando fala, é para fazer. Mas aí fica essa. Só que a hora que toma a decisão, não fala qual foi a decisão. Aí é o lado infantil, né? Ah, então, eu já falei, mas você falou todas as coisas do arco-íris, pô. Então, mas eu já falei, sim, você falou todas. Qual delas é a decisão? Então, mas eu já falei. Como? Você não prestou atenção? Aí, de novo, vem o mundo infantil. Então, é um mundo infantil. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, assim, o homem, de repente, se fecha e aí ele cria uma camada protetora, porque, principalmente, quando a mulher tem... Não, eu quero entrar na sua cabeça, eu tenho que entrar aí, eu quero saber o que está acontecendo. Gente, pelo amor de Deus, isso é invasão. É invasão. Se a mulher for adulta e saudável, não precisa, ele está escondendo, eu tenho que saber tudo o que está acontecendo. Isso é invasão. Se a mulher é adulta e saudável, eu falei, ok, a hora que chegar o momento, então você conversa comigo e vê o que decisão você tomou, como é que você vê isso. Pronto, dá um tempo para esse diálogo interno e elaboração. Do mesmo jeito, a mulher, depois de tomar a decisão, compartilha a decisão. Não é eu já falei, mas você falou todas as cores? É isso mesmo. Entendeu? Então, isso também é uma dimensão que, assim, ajuda a comunicação, ajuda a respeitar a dinâmica de cada um. O outro não tem que ser do jeito que eu quero. Isso é coisa de criança, sabe? Quer ver outra situação muito interessante? É quando existe essa inversão do adulto e da criança na relação pais e filhos. Às vezes, os pais são infantis e alguém tem que assumir a responsabilidade dessa família. E muitas vezes essa criança que deveria estar lá curtindo a vida dela, vivendo as experiências, construindo esse serzinho, ele não pode, ele precisa assumir o controle e ter a responsabilidade pelas dificuldades que os pais infantis têm. Isso acontece com muita frequência. Direto. E sabe que isso aí me lembrou uma história que uma amiga nossa, a Violeta, que é muito amiga nossa, que também é GO, né? E aí, ela fez os cursos lá conosco e, de repente, um dia ela compartilhou assim, nossa, Fernanda, sabe que eu nunca tinha prestado atenção nessas coisas e até o jeito de eu olhar mudou muito. Ela recebeu uma cliente
que veio junto uma filha de 4 anos de idade. 4 anos de idade. E a mãe com aquela gemessão toda, grávida, e essa criança o tempo todo dá mão, mãe, segura. Uma criança de 4 anos, como é que vai dar mão, segura, apoia? Na função de estar dando apoio para essa mãe. Aí a própria Violeta falou, lá no passado, quando eu olhasse isso, ela achava que ia achava ser uma coisa linda. Olha essa criancinha. Gente, tem alguma coisa errada nas funções. Mas ela está lá. Quem é a criança, quem é o adulto dessa história? Aí vai fazer o exame, vai deitar na maca. Aí a criança vai lá e traz a escadinha. Olha, mãe, dá a mão para a mãe subir. Gente, como é que uma criança de 4 anos vai suportar o peso? Só que a responsabilidade, veja, a criança está largando mão da infância dela para se tornar o quê? A cuidadora da mãe. E se alguma coisa der errado, ela se sente culpada. A culpa vai sobrar para quem? Se essa mãe escorrega e cai ou dá algum problema, de quem é a culpa? Aí a criança, essa é uma inversão louca, né? Que a criança, de repente, assume a responsabilidade da casa. Mas tem uma outra dinâmica também. Quando, de repente, os pais colocam assim, não, a criança aqui é que comanda tudo. E os pais se tornam, entre aspas, os escravos ou o gênio da lâmpada que eu estou aqui para você determinar o que a gente faz. Agora imagina uma família que é comandada por uma criança. Se o lugar ficar vazio de comando, a criança pega. Não, isso é o... Estou falando, tem 2 lados. Tem um lado, se ficar vazio, pega. O outro é, nós existimos para você. E aí, tipo, o mundo adulto é para dar tudo o que você quer, criança. Você escolhe tudo, você faz tudo. Quer dizer, o comando fica com a criança. De um lado fica porque não tem comando, a criança tem que assumir as responsabilidades. Do outro lado, olha, nós existimos para dar tudo para você. Adivinha qual é o futuro dessa história? Quem é que comanda o sistema? A criança entra no comando porque não tem líder, tem que entrar para comandar, ou então os adultos dizem que a vida é para ela. E aí ela acha que ser criança é um paraíso, é o rei e a rainha, e tem os súditos e os escravos que existem, que é o mundo adulto. Pergunta se essa criança vai querer virar adulto lá na frente. Essa vai ser a eterna criança esperando que todo mundo faça as coisas para ela. Exato. Se casar, está esperando que o outro faça isso para ela. Se vai trabalhar, não, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu quero e alguém me dá. Adivinha o mundo adulto dessa criança que vai virar? Do outro lado, é a criança que é obrigada a assumir porque os pais abriram mão do poder. E alguém tem que assumir a liderança da casa. Aí fica a criança cuidando dos pais que se tornam infantis. As 2 dimensões, as 2 dinâmicas estão doentias. Exatamente. E olha, tem outra coisa que eu queria colocar aqui. Nós estamos já caminhando aí para o fim desse podcast e muita gente pergunta assim, Carla, como é que eu faço para entender os traumas da minha criança que estão atrapalhando a minha vida hoje, que estão me impedindo de ir com segurança no trabalho, no relacionamento. E aí vem essa ferramenta de trabalho fantástica que a gente utiliza aqui, que é essa intervenção sistêmica, que é a constelação sistêmica. Às vezes com uma queixa, olha, eu não sei o que acontece, eu começo uma faculdade, paro, começo outra faculdade, paro, começo outra faculdade, paro, ou entro no emprego, saio, entro no outro, não consigo, eu tenho capacidade, mas parece que alguma coisa me trava. Quando você faz uma constelação, através dessa ferramenta, dessas pesquisas, a gente muitas vezes, na grande maioria, né, Fernando, a gente encontra a raiz, onde está o trauma infantil. E aí eu trabalho com o adulto dessa pessoa, para esse adulto olhar para o trauma e tirar essa criança desse lugar. E aí assumir o controle, né? Da sua vida e das decisões de trabalho, de faculdade, de relacionamento. Se isso estiver na mão da tua criança traumatizada, ela vai reviver o trauma e vai travar a vida da pessoa. É assim que acontece também na tua dinâmica de trabalho, Fernando? Sim, inclusive eu coloquei dentro do trabalho de constelação o lado adulto e o lado criança. Frequentemente eu coloco lá, onde você põe o seu adulto, onde você coloca a sua criança. E aí vamos ver como é que é essa relação do adulto e da criança. Aí já revela muita coisa. E aí quando coloca os pais olharam para a criança, não olharam, olham para o adulto, como é que essa dimensão, como é que são essas dinâmicas. Isso é um mundo dentro das constelações. Mas é interessante que até quando fica assim, como é que se faz um diagnóstico? O diagnóstico é simples, é só você começar a escutar as queixas do cliente. Aí você começa a falar, mas que raio de queixa é essa?
Isso é uma queixa de adulto ou queixa de criança? A queixa de criança frequentemente é me falta, alguém tem que me dar, ou a culpa é do outro, né? Isso é tudo dinâmica de criança, sabia? E mesmo quem vem procurar ajuda, vem procurar querendo que você resolva o problema dele, é uma atitude infantil. Também, eu vim aqui para você resolver. Ou se vem pedindo ajuda para conseguir enxergar onde está o problema, para o próprio cliente resolver o problema. Então, dentro das próprias queixas, a postura, o tom de voz que o cliente usa, você já percebe. Então, assim, é um adulto que está aqui na minha frente, é uma criança. Agora, quem é que consegue ver problemas? Quem é que consegue resolver problemas? A dimensão adulta, com certeza. Então, quando você começa a prestar atenção nessas duas dimensões, fica muito nítido ver o que vai acontecer. E, por exemplo, quem é que pode ver realidade e buscar soluções na realidade? É só o mundo adulto. Então, quando nós vamos trabalhar com um cliente, nós temos que fazer o quê? Trazer o mundo adulto dele, para que ele saiba se amar. Não é o outro não me ama, o outro não me respeita. Você se respeita? Você se ama? Você se valoriza? Porque assim, o outro não me dá valor. Ué, e você se dá valor? Você dá tanto poder para o outro, para quê? Por que o outro tem tanto poder de te massacrar, de te destruir, de fazer você sentir mal? É você que está dando esse poder. Então, mas olha o que o outro fez comigo. O outro não fez nada, o outro fez aquilo lá. Agora, o que você permitiu que faça é que é diferente. Então, como é que você entra nessa relação? Se o outro é doentio, o problema está lá, não comigo. É saber pôr limite, né? Saber. E não deixar invadir. E aí, dentro dessa história de adulto e criança, eu lembro muito de uma historinha que eu escutei há muito tempo atrás, que faz muito sentido. Então, assim, a historinha do Joãozinho. O Joãozinho adorava desenhar, adorava, pegava os lápis de cor, giz de cera e adorava desenhar. E aí ele soube que na escola desenhava, então ele ficava enlouquecido, querendo ir logo para a escola, porque ele queria desenhar. Bom, ali está lá um Joãozinho cheio de dinâmica, cheio de energia, cheio de motivação. Vou desenhar. Aí ele entra na escola. Aí ele fica feliz da vida que entrou na escola, já tinha o lápis de cor, já tinha todas as coisinhas dele lá e não via a hora de começar a desenhar. Aí a professora chega e fala assim, bom, alunos, agora peguem os papéis, peguem o giz de cera, lápis de cor, que vocês vão desenhar. A hora que a professora falou que ia desenhar, ele já pegou e já começou a desenhar e fazer um monte de coisas. Aí a professora olhou ele fazendo aquilo e chega perto dele e fala assim, Joãozinho, o que é que você está fazendo? Não, professor, estou desenhando, não é para desenhar? Já está desenhando. Aí a professora pega aquele papel, amassa, joga no lixo. Eu não falei quando que é para começar? Bom, aí ele para, fica olhando, lá é a professora. Bom, agora nós vamos começar a desenhar. E aí, opa, falou que vai começar. Aí ele já começou a desenhar. Aí a professora olha para ele com uma cara horrível e fala assim, Joãozinho, o que é que você está fazendo? Professor, estou desenhando, a senhora falou que é para começar. Ela pega o papel, amassa, joga fora. Eu não falei o que é para desenhar. Aí o Joãozinho fica quietinho, está lá. E aí a professora, bom, nós vamos começar a desenhar e nós vamos desenhar uma casa. Aí uma casa, ele já pegou e começa a desenhar a casa. Aí a professora olha, Joãozinho. Aí o Joãozinho, mas que o professor a senhora falou começar a desenhar ali e falou a casa. Ela pegou o papel, amassou, jogou fora, falou assim, eu não falei o que mais tem no desenho. Aí ele espera, agora nós vamos começar a desenhar, vai ser uma casa com uma árvore e o sol. Aí ele começou a desenhar. Professora, Joãozinho. Eu falei, mas que foi, professora? A senhora falou começar a desenhar a casa, a árvore e o sol. Ela pegou, amassou e jogou tudo de novo e falou assim, eu não falei de que cor que é? Então nós vamos desenhar uma casa que tem a porta marrom, o telhado marrom, e aí ele começa a desenhar. Joãozinho, mas professora, a casa, a senhora falou para começar aí para... Joãozinho, pegou, amassou tudo, eu não falei como é que vai ser a árvore. É uma castração, hein? Pelo amor de Deus. Agora, esse é o lado criança cheio de vida, que infelizmente, de repente, tem um adulto que olha e critica e destrói. O Joãozinho hoje, cabeça baixa, seu kit de desenho, o que você quer que eu desenhe, de que jeito você quer,
que tamanho você quer, Perdeu a que cor espontaneidade. você quer. Cadê a alegria, o prazer disso? É um executador de tarefas. E aí é o que muitas vezes acontece com as crianças, que têm aquela vontade, aquele desejo, aquela motivação, e muitas vezes dons que de repente o mundo adulto doentio trava, castra, limita, arrebenta, e aquele Joãozinho cheio de vida se transforma nesse João, que é só um executador de tarefas, prestando atenção, que tamanho, você quer que eu desenhe no centro, do lado, você põe não sei o quê, perde a vida, né? Uau. Aí você olha e fala, cadê a vida? Onde foi parar a vida? O que será que você está fazendo com o seu próprio Joãozinho, né? Porque tem aquilo que o mundo fez conosco, pelas nossas experiências de vida, e tem aquilo que eu faço, e se bobear, eu sou aquele que critico, estou fazendo tudo errado, tudo que eu faço não presta, tudo que eu faço não agrada o outro. E a realidade, gente, tem muito a ver com a interpretação que cada um dá para o fato. Agora, se isso aconteceu com essa pessoa lá atrás, quando era criança, foi castrado, foi frustrado, ela tem que carregar essa frustração para o resto da vida? A ideia é você ter novas formas de interpretar, não continuar interpretando como te ensinaram, como te castraram lá atrás. E isso vai transformar a sua realidade, vai transformar a sua vida para você, adulto daqui para frente, permitir que o seu Joãozinho interno, que a sua criança interna, faça diferente e seja feliz, né? E os dois juntos, um com a alegria de viver, com o lúdico, com as ideias e a potência do lado adulto e a sabedoria de tudo que aconteceu já na tua vida, vão poder juntos caminhar para a vida de uma forma saudável. Sim, lembrando que adulto está sempre em construção. O meu lado adulto hoje é diferente do que era ontem, será diferente amanhã. Eu busco modelos adultos, eu aprendi com modelos adultos. Isso é evolução, né? O que eu aprendi muitas vezes foi saudável e muitas vezes foi doentio. Agora, cabe a mim, como adulto, identificar o que é saudável, eu internalizo e repito. O que for doentio, eu aprendo e faço diferente. Só que isso não tem fim. Adulto é um caminho de evolução. Cada vez mais eu aprendo a me amar, cada vez mais eu cuido da minha própria criança, cada vez mais eu tenho sucesso e felicidade na vida se eu souber ser adulto, dar espaço para a minha criança, para alegria, para motivação, para essa energia de criança, essa energia de vida possa se expressar. E vai se expressar com segurança, vai se expressar sempre com um adulto cuidando dessa dinâmica. E assim, com essa relação saudável entre o meu adulto e a minha criança, a vida pode se transformar numa coisa extremamente saudável, prazerosa, alegre, cheia de felicidade. É isso aí. Agora, se o modelo for doentio, aí a coisa complica. Para finalizar, eu vou contar para vocês uma história que eu acabei de lembrar agora. Há uns anos atrás, uns 4 anos atrás, eu fui com o Fernando para Nova York, depois dele ter passado uns 3 meses morando sozinho lá nos Estados Unidos, na região de Miami. Aí de Miami ele subiu para Nova York e eu viajei de São Paulo para Nova York. Nós nos encontramos lá e ficamos na casa de uma amiga nossa que mora agora na Flórida, mas morava em Nova York. Aí quando chegou lá, o Fernando, com toda a bagagem dele de ter ficado 3 meses fora, ele falou: Carla, vem ver tudo que eu comprei. Aí ele abriu lá as malas, começou a me mostrar as coisas que ele comprou de eletrônico, de não sei o quê, disse aquilo. Eu fui só olhando. Aí quando ele terminou de mostrar, eu falei assim: você não comprou nada para mim? Ele olhou bem para mim e falou assim: não. Gente, eu fiquei muito chateada. Mas na hora, eu falei assim: só um minutinho, Fernando. E eu fui no banheiro, eu lembro como se fosse hoje, o banheiro do sótão. O banheiro dela é onde eu converso com a minha criança, para ninguém pensar que eu sou louca, né? Mano. Aí eu fui pro banheiro e falei: o que está acontecendo, Carla? Para, mulher! O cara, antes de viajar, fez a conta do Itaú ficar EO com você. Ele te entregou um cartão para você usar o que você quiser. Você quer um presente, ele nunca acertaria o presente que você quer, porque toda vez que ele te dá presente, você nunca é o que você quer. Fez bem ele de não ter dado uma conversa interna. Falei: agora pode parar de ficar chateado por causa de uma merda dessa. Nós estamos morrendo de saudade dele. Vamos curtir. Vamos num outlet, vamos passear. Você vai lá, compra o que você quiser. Cortei o mimimi nhonhon do meu lado infantil, tem que provar, entendeu? Que você não olha para mim. E o pior, não, mas foi o eletrônico, fantástico aquilo. O pior, todos aqueles equipamentos eletrônicos não era para mim.
era para nós trabalharmos dentro da empresa, dando uma qualidade maior de vídeo nas gravações, aqui não era nem para mim. Com certeza, como adulta eu sei disso. Nós. Mas é que a criança interna da gente cai nesses joguinhos pequenos. Então, o que eu quero dizer para você é, começa a trabalhar com você, começa a trabalhar o controle do teu adulto na tua vida, mas acolhendo a tua criança, entendendo o que ela está te falando, quando você fica um pouco chateada, quando alguma coisa não vai bem, ou mesmo quando você está doente. E assim, né, Fernando? Que delícia mais esse podcast, lembrando coisas da nossa vida, ajudando aí as pessoas a também chegar nesse momento tão gostoso, como hoje a gente consegue ter aí uma relação gostosa, conviver aí como dois adultos. E é isso que nós estamos aqui para te ensinar, né? E a questão é, acabou? Não. Daqui a pouco ela vai ter que ir no banheiro de novo. Daqui a pouco vem a criancinha dela de novo. Daqui a pouco vem a minha criança. Gente, isso aqui é o tempo todo. Não é um lugar mágico que você chega. Você tem que cuidar o tempo todo dessa dinâmica infantil, doentia, porque daqui a pouco, quer ver, eu vou provar que ela não gosta de mim. Ela faz de tudo para mostrar que gosta. Fez uma coisinha, lá, viu? Você não gosta de mim porque você fez tudo errado. Porque... Gente, está na hora de todo mundo acordar. Então, eu vou cuidar do jardim. Fala assim, tem que ser um belo jardineiro. Tem coisas que é para podar, tem coisas que é para adubar. Dinâmicas doentias tem que podar. Dinâmicas saudáveis você tem que adubar. E é o adulto que sabe ver isso, né? Quem sabe fazer é o jardineiro. É o jardineiro adulto. O jardineiro corta a planta não é porque não gosta da planta, exatamente o contrário. Eu gosto. Para deixar ela mais forte, para deixar ela melhor. É isso aí. E aí você vai saber o que adubar e o que podar. E é o que você tem que fazer. Seja um bom jardineiro na sua vida. Excelente. E se você gostou desse podcast, dá aí pra gente 5 estrelas, porque isso vai deixar a gente bem feliz e vai ajudar a manter esse podcast ativo. E olha, se você não assistiu os outros episódios, vai lá. Todos os episódios são um grande ensinamento para a tua vida. Bom, então até o próximo episódio. Eu te vejo lá. Tchau. Tchau, gente.